Meus irmãos, Nossa Senhora também é brasileira e ela aparece para nós. Nossa Senhora apareceu para a gente para dizer que o povo brasileiro também tinha o seu amor e o seu carinho, meus irmãos. Que coisa tão linda, porque é a partir daí que a gente sabe que não está desamparado. É a partir daí que a gente sabe que a gente não está longe de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também é brasileira. A padroeira do Brasil, meus irmãos. Hoje, dia 12, fazendo lembrança do dia 12 de outubro, o seu dia, como feriado nacional, meus irmãos. Sim, meus irmãos, não é dia das crianças. Não pense que 12 de outubro é dia das crianças. Tira isso da tua cabeça. Se for para dar presente a uma criança, que seja para alegrar ela, para ver o espírito de alegria, mas não bota isso na tua cabeça como dia 12 de outubro seja dia das crianças. Bota na tua cabeça que 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida. E quando a gente fala isso, um carro de som vem passando aqui na frente. A tentação do demônio é muito grande porque ele teme essa aparição. Ele teme quando a gente diz que tem uma padroeira, quando a gente diz que tem uma intercessora brasileira, meus irmãos. Lembra aí, 12 de outubro, marca isso na tua cabeça, cravado fielmente, para você nunca mais esquecer. Quando te perguntarem, 12 de outubro é dia de quê? Você nunca mais, meu irmão, nunca mais, repita, nunca mais. Quando eu digo nunca mais, é nunca mais mesmo. 12 de outubro não é dia das crianças. 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida e não deixa essa data passar em branco. Não deixa essa data passar em branco, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora Aparecida foi colocado pela Igreja Católica no dia 12 de outubro. E aí a gente proclama como feriado nacional. Aí vem o demônio querendo botar coisas mundanas, querendo botar o consumismo na sua cabeça, querendo botar comprar dinheiro, para você perder o foco da santidade desse dia, meu irmão. Para você perder o foco do que realmente importa, que é a Virgem de Aparecida, a Imaculada Conceição de Aparecida. E, meu irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. Para você que tem uma criança e está magoado porque a gente está dizendo isso, nosso Senhor Jesus Cristo também vem dizer na Escritura, trazei as minhas criancinhas. Mas lembrem-se, não colocai coisas mundanas acima do divino. Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de padres, papas, quando ele escolhe o dia 12 de outubro como um dia santo para nós católicos, principalmente para a gente que é brasileiro, ele escolhe essa data porque ele tem a certeza que essa data seja o dia em que o Brasil todo faça o demônio estremecer lá no inferno. Porque ele tem a certeza que Maria Santíssima é proclamada padroeira do nosso país e sabe que a gente tem uma intercessora. E, meus irmãos, eu quero que você, a partir de hoje, saia daqui amando a nossa padroeira também. Porque ontem eu falava de Lourdes com o maior carinho, ela que apareceu lá na França, Igor vai falar de Guadalupe que estava lá no México. Depois Igor fala, mas hoje é dia da gente se encher de alegria porque a gente lembra que a gente tem uma padroeira. E Maria Santíssima, do mesmo jeito que aparece em Lourdes, aparece lá no México também. Ela aparece aqui no Brasil de uma maneira esplêndida, de uma maneira enriquecedora, de uma maneira tão forte espiritualmente, meus irmãos. Então eu te convido, se você está cansado, você está dizendo aí, hoje eu não estou muito afim de escutar essa aparição, hoje eu não estou muito afim de ficar aqui com vocês. Meu irmão, seja o que você for fazer agora, bota o seu celular no cantinho, fica fazendo, comendo, lavando os pratos, varrendo a casa, quem gosta de varrer de noite, mas bota para conhecer essa história. Eu acho que ninguém vai varrer fazer de noite, né? Mas bota para conhecer essa história, porque, meu irmão,
É enriquecedora para nós brasileiros, cristãos brasileiros, católicos brasileiros, conhecer a história da aparição mais linda que a Nossa Senhora Aparecida. Você, meu irmão brasileiro, tem o dever, eu digo o dever, de pelo menos saber, nem que seja superficialmente a história de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou repetir, você tem o dever de saber, nem que seja superficialmente, a história da nossa padroeira, para que todas as vezes que você olhe para ela, você lembre, essa daqui é a minha maninha brasileira. Eita, o Ademir disse que varreu a casa hoje à noite. Foi mal, Ademir. Eu pensei que a galera ninguém varria a casa de noite, né? Mas estamos certo. Tá certo, tá errado não. Olha, Isa, quando vocês casarem, o Aldemir já vai varrer a casa, então não precisa tu varrer, ó, já tem um dom aí. E vamos juntos viajar, vamos juntos viajar nessa história linda que é Nossa Senhora Aparecida. Ou melhor, é navegar. Vamos todos juntos navegar nessa história linda. Meu irmão, Nossa Senhora Aparecida, ela vem aparecer no ano de 1717. Boa, Isa, escolheu a pessoa certa. Aldemir, aquele homem é o varão de Deus, prendado, cabra macho. Nossa Senhora Aparecida aparece em outubro de 1717. Isso mesmo, 1717, Nossa Senhora Aparecida vem aparecer, parece até redundante. A gente vai explicar como chegou até a sua aparição, igual ontem a gente fez com Santa Bernadette. Tinha um conde, deixa eu lembrar o nome dele, era Conde de Assumar. Acho que é mais ou menos isso. Ele era um governante, ela era conde, mas ele também era governante de São Paulo e que na época chamava Minas de Ouro. Era governante das duas províncias aqui no Brasil. E aí, um vilarejo chamado Guaratinguetá, em São Paulo, isso mesmo, Guaratinguetá, em São Paulo, alguém às vezes, eu acho que todo mundo já escutou falar nessa cidade, era uma cidade pequena na época, e souberam que a comitiva, e esse junto com o governante, ia passar por essa cidade. Meus irmãos, quando o governador vem para a sua cidade, quando o presidente vai para a sua cidade, você sabe que loucura acontece, né? E aconteceu a mesma coisa naquela cidadezinha, naquele vilarejo, onde tinha um vilarejo de pescadores, onde tinham pessoas pobres, e começaram a ouvir boatos que um homem rico, governante de São Paulo, ia passar naquele vilarejo. E aí você já começa imaginando o reboliço que foi dentro da cidade. E aí, diferente do que hoje acontece, quando o governante vai para as cidades, Ian, que a galera começa a fazer protesto, começa a planejar coisas para debater com o presidente, aquela cidade foi diferente. Aquela cidade começou a fazer o maior banquete, a dar o que ele tinha, o que eles tinham e o que eles não tinham para aquele governante. Mas sabe por que isso? Porque eles queriam fazer do governante, daquele homem de tanto poder, de tanta riqueza, se sentir à vontade num lugar tão simples e singelo. Porque eles ensinam a hospitalidade de que um bom servo de Deus tem com todo mundo.
Meus irmãos, eu não sei você, mas quando chega uma visita na sua casa, você oferece para ela o que tem de melhor. E naquela cidade não foi diferente, não. Vinha uma visita esperada por muito tempo. E eles sabiam que aquela era uma das poucas oportunidades que eles teriam para ver de perto aquele governante. E eles dizem assim: vamos preparar o melhor banquete. Vamos preparar as melhores comidas e fazer com que aquela comitiva toda e o governador se sinta em casa. E aí, começa o desenrolar da história. Meus irmãos, 3 pescadores marcam os nomes: Domingos Garcia, Felipe Pedrosa e João Alves. Só lembra do primeiro, se você acha que é difícil. Domingos, Felipe e João. Os 3. Anota, ou faz aí a tua anotação. Crava esses nomes na tua cabeça, porque eles tiveram o privilégio dessa aparição. Domingos, Felipe e João. Esses 3 homens saem para pescar sem saber se lá ia encontrar peixe. Sim, eles não sabiam por quê, Ian. Porque estava em uma época, Igor, uma época mesmo, meus irmãos, que não era de pescaria. Isso. Uma época que não havia peixes naquele rio. Era uma época em que o rio estava turvo, águas escuras. Uma época onde não se pescava. Quem aí tem uma noção, um pouquinho, de pescaria, ou já escutou falar, mas eles não vão na solta, na louca, pescar. Os pescadores sabem qual a época do ano certa para pescar, principalmente em rios. Mas, meus irmãos, a aflição deles era tão grande que mesmo que eles pegassem somente um peixe, eles já estariam agradecidos, porque eles iam voltar muito felizes e ofertar aquilo para aquele governante, meus irmãos. Isso mesmo. E aí, eles se decepcionaram. Eles se decepcionaram como muitas vezes a gente se decepciona, meus irmãos, quando a gente... Se você estava pensando que o milagre era esse, que o milagre ia acontecer agora de Nossa Senhora Aparecida, quando eles fossem buscar os peixes, na primeira lançada das suas redes, ele ia puxar um cardume cheio de peixes. É cardume, né? É cardume. É muito tempo sem aula aí. A gente é de exatas, minha gente. Então, perdoa aí. Então, eu digo a você que você está enganado. Não aconteceu isso de primeira. Eles passaram o dia, meus irmãos, o dia pescando. 3 canoas, uma com Domingos, outra com Felipe e outra com João. Isso mesmo. 3 canoas no rio, o dia todo sem pescar. Meus irmãos, se eu fosse um daqueles homens, eu digo a você que se passasse 2 horas, isso mesmo, 2 horas, e eu não tivesse pescado nada, eu era o primeiro a voltar e dizer assim, ó, vamos tentar fazer outra coisa? Talvez a gente sirva um prato vegetariano para eles. Vamos ver se o governante gosta de vegetariano. A gente faz um legumezinho, a gente vê ali na horta. A gente tenta fazer alguma coisa. Vamos preservar a saúde. Aqueles pobres dos peixes. Meus irmãos, vamos voltar para casa. Eu era o primeiro a ficar agoniado. Mas eles perseveraram. Olha aí o Aldemir voltando. Persevera, pescador. Isso mesmo. Persevera, homem de Deus, mulher de Deus. Persevera, meus irmãos. Como aqueles pescadores perseveraram e passaram o dia todo naquele rio. Quando chega somente à noite, isso mesmo. Passaram um longo tempo. Mas somente lá no finalzinho, quando já estava todo mundo cansado. Tá vendo, Aldemir? Persevera que um dia a Isa vai casar contigo. Persevera, Aldemir. Persevera igual aqueles 3 pescadores. E lá, meus irmãos,
Um milagre aconteceu. Isso mesmo. Quando eles já estavam quase desistindo, dizendo assim, meus irmãos, já está à noite, não vai acontecer nada. A gente não vai conseguir peixe, vamos tentar servir outra coisa. Um deles saltou e disse assim, vamos rezar. Isso mesmo. Entraram em oração, meus irmãos, e pediram a Deus. Que loucura, meus irmãos. Imagina aí, 3 canoas dentro de um rio, já de tardezinha, quase anoitecendo, porque eles já estavam cansados, passaram o dia todo pescando e não veio nenhum peixe. E aí, em vez de eles desistirem, eles vão rezar. Imagina essas 3 canoas juntas, os 3 ali entrando em estado de oração. Os 3 ali clamando o Espírito Santo, clamando a Virgem Maria, sim. Eles principalmente pediram a intercessão da Virgem Maria para que eles conseguissem pescar. E aí, meus irmãos, eu coloco uma coisa na tua cabeça. Mais uma vez a aparição aparece para aquelas pessoas que têm a intimidade na oração e com o nosso Senhor. Aquelas orações foram de 3 pescadores, homens que não eram tão instruídos, homens que talvez fossem analfabetos, não sei, homens que viviam em um lugar pobre, uma vila que não tinha tanto dinheiro, um lugar que eles não tinham como comprar peixe, mas eles tinham que pescar para ter o alimento para oferecer. E eles, em uma oração simples, pede a Nossa Senhora a sua intercessão para conseguir pescar. E, meus irmãos, a oração deles, por mais simples que fossem, mas foi uma das orações mais verdadeiras. Se tu pegar todo mundo, a maioria das pessoas que Nossa Senhora apareceu, não fizeram orações difíceis, não cantaram em latim, não rezaram em latim, não rezaram orações mirabolantes, bonitas, decoraram um canto. Não! Foram orações simples, meus irmãos. Simplicidade. Foi na simplicidade que aqueles homens acharam ficar mais perto de Deus. E ficaram mais perto de Maria Santíssima, porque é assim que Deus queria que aquelas pessoas fossem humildes de coração, humildes, simples, para que ela conseguisse aparecer e converter uma nação inteira. E aí, meus irmãos, depois daquela oração, aí ele vai fazer o que todo mundo faz quando depois que reza, né? Persistir. Persevera, persevera, meus irmãos. Eles jogam a rede pela última vez. Pela última vez, não. Eles pensavam que era a última vez. Eles jogam a rede. E aí não vem peixe, meu irmão. Mas sim a metade de uma imagem. Meus irmãos, que loucura seria se você estivesse pescando no rio, extenso que era o rio, e quando você jogasse as suas redes, viessem pedaço de uma estátua católica. Aí, é nessa hora que entra os nossos amigos que não gostam dessas histórias e vêm jogando na nossa cara. Oxe, qualquer um podia ter achado. Qualquer um podia ter achado, pura sorte. Isso é besta demais. Um rio que tem um bocado de sujeira, você pode hoje lançar uma rede e achar um pneu. Quanto mais uma imagem. Mas agora escuta o que eu vou te dizer. O que escuta, meu irmão, se você está duvidando dessa aparição, escuta o que a gente tem a dizer a você. Logo em seguida, eles começaram
a velejar a alguns metros para tentar encontrar alguns peixes. Pegaram primeiro aquela imagem, botaram dentro do barco, Ian, e aí começaram a velejar. E depois de alguns metros, eles lançaram a rede novamente. Meus irmãos, quem já escutou essa história já sabe o que vai acontecer. Quando eles lançam a rede, vem a cabeça assim, a imagem não estava dividida no meio, não estava quebrada no meio, a imagem estava com o corpo, mas sem a cabeça. Meus irmãos, olha a imagem aqui. Ela veio nesse tamanho, bem pequenininha. Não foi aquelas imagens, não foi o Cristo Redentor, porque se quebrasse o Cristo Redentor, a cabeça do Cristo era aquela coisa imensa dentro do mar. Não. Essa imagem aqui, ó, a cabeça dela, imagina a cabeça dessa imagem no meio daquele rio. E, meus irmãos, você pode estar achando aí, de novo, pura sorte. Eles acharam o corpo e aí foram atrás da cabeça, certo? Só que lembrando, era um rio com correnteza, eles não acharam um perto do outro, foi metros e metros de distância de um para o outro. E o rio, lembra no início quando eu disse que o rio estava turvo? As águas eram escuras, porque estava em uma época bem difícil para aquela região, em uma época que não era tão favorável para navegar. O rio escuro, e os pescadores lançam a rede, eles lançam a rede para buscar peixes, e aí vem o primeiro milagre de Aparecida, porque vem a cabeça da imagem naquela rede, não veio mais nada, só veio a cabeça da imagem, e aí eles juntam e se encaixa perfeitamente, meus irmãos. Perfeitamente. E sabe como era a imagem? Eu vou te dizendo como era a imagem. A imagem era de Nossa Senhora da Conceição, isso mesmo, a Imaculada Conceição, ligando de ontem. Lembra de ontem, quando eu dizia? Lá em Lourdes, ela diz, eu sou a Imaculada Conceição, confirmando um dogma de fé da nossa Igreja Católica. A imagem achada por aqueles pescadores também era de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, apresentada nessa imagem como uma mulher de Apocalipse. Isso mesmo. A mulher que vence o dragão. A mulher que vem revestida de sol. Se você perceber, tem uma lua embaixo dos pés dela, representando aquela passagem. E tem Maria Santíssima grávida. Poucos sabem disso. Escute bem. Maria Santíssima, diferente de outras imagens, não tem carregando o menino Jesus no colo, porque Maria Santíssima estava grávida. Ou seja, lembrem-se, Maria Santíssima nunca vem para que a gente a adore, mas ela sempre vem lembrando que a gente deve chegar e que ela é o caminho para chegar ao próprio Cristo. Na imagem que está lá em Aparecida, dá para ver que as costas, sim, as costas da imagem é um pouco curvada. Isso, é um pouco curvada. Que talvez não é representada por muitas imagens, mas ela é. Porque representa uma mulher quando está grávida, que ela fica com a coluna não reta mais, mas com uma curva nas suas costas, por causa da sua barriga. E Maria Santíssima vem naquela simplicidade. Mas eu não quero entrar em detalhe da imagem ainda não, eu ainda quero voltar lá naquele rio. Sabe por quê? Porque veio agora o Espírito Santo, desce sobre mim agora, e me faz perceber uma coisa que quando eu estudava eu não conseguia ver. Sabe o que é? Sabe o que é, meu irmão? É que aquele rio turvo, isso mesmo, aquele rio turvo, parece muitas vezes a nossa vida cheia de pecado. Quando eu começo falando, digo, já entendo onde eu quero chegar. Aqui é raciocínio
raciocínio de gêmeo vai muito mais longe do que o de vocês. Quando eu começo falando, digo, já pega aqui no ar. E eu quero que você também tenha essa visão. Quando a gente olha para aquele rio turvo, a gente vê que às vezes é a nossa vida. Isso mesmo. Isso mesmo, a nossa vida turva. A nossa vida cheia de pecado e da mancha do pecado mundano. Uma mancha que a gente muitas vezes não consegue apagar, meus irmãos. Uma mancha que nos faz ficar longe e não conseguir ver Maria Santíssima, Cristo. Isso mesmo. É nesse momento, meu irmão, quando a sua vida parece não ter mais volta, quando você não consegue pescar os peixes, quando você não consegue chegar a uma intimidade com Deus porque você está longe e distante, você está desacreditado em uma simples oração, meu irmão, mas uma oração de fé, eu te convido a lançar a tua rede. E assim como aqueles 3 pescadores num rio barrento acharam a imagem de Nossa Senhora, isso mesmo, acharam a imagem de Nossa Senhora, eu te convido a lançar a tua rede e encontrar a beleza de Maria Santíssima que te leva ao próprio Cristo. Eu te convido, meu irmão, a partir de hoje você lançar e sair dessas águas turvas e encontrar a Virgem Maria, porque depois, sabe o que aconteceu, Igor? Depois que eles encontraram o corpo todo, ficaram maravilhados com aquilo que tinha acontecido. Eu saía correndo. Eles lançam a rede novamente. Meus irmãos, eles lançam a rede novamente, e assim que eles lançam e puxam, vem cheio de peixes. Sim, esse é um milagre. Nossa Senhora Aparecida é o nosso segundo milagre. É o nosso segundo milagre. Começa a puxar a rede e vem inúmeros peixes. E quando colocam em cima do barco, meus irmãos, o barco começa a bambear porque o número de peixes eram incríveis. Eles têm que retornar para a beira do rio, porque o peixe eram muitos dentro do barco, e o barco começa a bambear, começa a querer virar, e eles começam a remar para perto do rio. Meus irmãos, 3 homens que saíram de manhã, 3 homens que saíram de manhã, que não tinham nada até o final da tarde, acham uma imagem milagrosamente e depois acham a cabeça da imagem num rio turvo, com distâncias grandes uma da outra, e depois um milagre impressionante, meus irmãos. Dá um glória aí, porque Maria Santíssima é incrível. Maria Santíssima intercedeu para que aqueles homens conseguissem o que tanto almejavam. E porque eles perseveraram na fé, porque eles perseveraram e acreditaram em Maria Santíssima e no nosso Senhor Jesus Cristo, e perseverando, meus irmãos, eles conseguiram o segundo milagre de Aparecida. E aí eles retornam. Isso mesmo, eles retornam. Voltam para aquela cidadezinha, aquele vilarejo pequeno, humilde. E antes de entregar os peixes para o pessoal preparar, eles fazem uma coisa. Eles correm para casa, se eu não me falho a memória, é de Domingos, ou é de Filipe. Não vou lembrar agora, mas eles vão para casa e eles colam a cabeça da imagem. E a mulher de Domingos,
Eu acho que é de Domingos. Vocês vão me perdoar, mas agora eu não lembro. A mulher de Domingos é a primeira pessoa, isso, a primeira pessoa a olhar a imagem inteira e a venerá-la. Aquela mulher foi a primeira a venerá-la, aquela imagem, meus irmãos. A primeira a venerar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que antes não tinha esse manto, tá? Esse manto foi bem depois, bem depois. A gente vai pegar ela para vocês. A gente vai mostrar para vocês como Nossa Senhora Aparecida veio. Não sei se dá para vocês ver. Deixa eu pegar a lanterna. Deixa eu clarear um pouquinho ela. Nossa Senhora Aparecida apareceu desse jeito. Sim, não é uma imagem nova. Muitos acham que essa imagem aqui, ela foi criada na aparição. Não, essa imagem é de Nossa Senhora da Conceição. Essa imagem aqui é de Nossa Senhora da Conceição. E aí os adereços foi dado após alguns anos depois, e a gente vai entrar nessas características mais na frente. Mas se a gente agora... Já terminou? Não, deixa aqui pertinho da gente. Beleza. Deixa ela aqui pertinho da gente, porque a gente vai entrando nas características dela. E aí, meus irmãos, depois que aquele governante passou da cidade, foi-se embora, aí começa a veneração de Nossa Senhora Aparecida. A imagem ficou por 15 anos na casa de Filipe Pedrosa. A imagem fica lá por 15 anos e começa o ato de veneração pelas pessoas daquela cidade. E aí eles começam a venerá-la e começam a pedir a sua intercessão. Aquelas pessoas se reuniam na casa de Filipe para rezar o Santo Terço. Em algumas histórias que a gente leu, diziam que era todos os sábados, porque o sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora, a nossa Santa Igreja Católica. E aí, naquele sábado, meus irmãos, que vários milagres vão acontecer por causa da mediação e da intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe. Essa mulher incrível começa intercedendo pelo aquele povo tão simples e humilde. E aí, somente em 1740, um padre, um sacerdote, filho de Deus, diz assim: a gente tem que fazer algo a mais para essa imagem. Antes de uma capela, a veneração estava sendo tão grande que eles construíram um oratório fora da casa de Filipe, porque as pessoas eram tantas que iam ali, que não estava mais suportando na casa dele. E aí eles construíram um oratório, e mais na frente, em 1740, meus irmãos, a primeira capela, isso mesmo, a primeira capela, vinha aparecer para ato de veneração para nossa Maninha de Aparecida. E ali em diante, essa mulher que apareceu para a gente, ela começa a ter um significado imenso. E as coisas estavam ficando tão lindas. Aquele povo estava se dando tão bem. Aquele povo estava tendo uma veneração tão grande por essa mulher. Que aí vem a princesa Isabel e dá de presente essa coroa. Olhem a coroa. Uma representação que já está oxidando por causa do tempo aqui em casa. Essa coroa, que era uma coroa de ouro. E mais na frente, meus irmãos, mais na frente essa coroa
vem fazer parte dessa imagem uma coroação feita pelos bispos daquela região. Logo depois vem o santo manto dela, representando Maria Santíssima com seu manto protetor sobre todos nós, dando uma característica brasileira para ela. Um manto para embelezar uma imagem tão simples e tão singela, meus irmãos, que agora a gente entra já explicando todo o significado. Igor, tem mais alguma coisa para falar? O significado dela? Quero entrar no lado de como a imagem foi chegada no Rio, né? Isso. A gente estava assistindo alguns vídeos e Padre Paulo Ricardo deu uma hipótese de como essa imagem chegou ao Rio. Sim, eu digo a você que a imagem não foi colocada por Deus lá de cima, dizendo assim, olha a imagem, e soltou lá de cima do céu para chegar nesse rio. Não. A imagem, e até pode ser, né? A gente não sabe. Isso é uma hipótese que Padre Paulo disse, é que essa imagem foi construída por uma pessoa pobre, feita de barro. Na imagem principal, na imagem que apareceu para aqueles pescadores, a imagem era feita de barro paulista. E aí, devido a algum acidente na sua casa, aquela imagem caiu e quebrou o pescoço. E a tradição daquela época é que não se pode, eu acho que a tradição até hoje, não se pode jogar uma imagem no lixo quando ela se quebra. E se fazer um sepultamento não como uma pessoa, mas como algo de respeito. Ou em terra, ou se lança em águas. E foi, eu acho, o que aquela família fez, jogou no rio que estava ali perto. E aí, a imagem de Nossa Senhora da Conceição com traços não por artistas reconhecidos, mas por traços simples. Um simples oleiro. E um simples oleiro. Oleiro? É isso. E é com a simplicidade, mais uma vez, que Nossa Senhora se junta. É com a simplicidade que Nossa Senhora, mais uma vez, aparece. E aí a gente vai para o lado espiritual da coisa. Meus irmãos, se você estava pensando que foi louco o que a gente disse até agora da aparição de Nossa Senhora Aparecida, eu te convido a ficar mais uns 20 minutinhos para a gente contar o lado espiritual da coisa, que é essa aparição, porque Nossa Senhora, não como as outras, Nossa Senhora não fala nada àqueles pescadores, aquelas pessoas. Não pense que eu vou chegar e vou dizer Nossa Senhora mandou rezar o texto. Não. Nossa Senhora não manda fazer nada. Simplesmente pelos seus atos. E aí começa o primeiro lado espiritual da coisa. Com seus atos que você deve mostrar. Primeiramente, antes de falar. É com suas atitudes que você primeiramente precisa mostrar para o outro Cristo ressuscitado. É primeiramente com seus atos que você precisa mostrar para aquelas pessoas que estão mergulhados no pecado qual é o caminho de Deus, qual é o caminho de Nossa Senhora. Meus irmãos, Chico lembrava agora, e vem aquela frase de São Francisco de Assis que eu já repeti muitas vezes aqui: pregue o Evangelho com a sua vida e, se for preciso, use as palavras. Aqui, em Aparecida, Nossa Senhora não precisou dizer nada para aqueles simples pescadores, porque somente em seu ato de amor tão grandioso e todas as simplicidades de Maria Santíssima, ela se faz presente. E ela nos ensina como devemos ser. Alô, brasileiro! Você mesmo que está me escutando, se você quer uma pessoa a seguir como exemplo, pare de seguir o Neymar, a Bruna Marquezine ou qualquer outro famoso aí.
Porque olha aqui a pessoa, meus irmãos. Olha aqui, olha. Olha aqui a pessoa que a gente deve tomar como exemplo. Maria Santíssima é brasileira também, e ela se mostra isso para nós. Maria Santíssima se mostra brasileira para todos nós. Maria Santíssima diz para você, filho, é assim que você deve ser, na simplicidade, porque ela poderia ter sido uma imagem de ouro, uma imagem de mármore, uma imagem mesmo que de barro, mas que fosse do melhor barro do Brasil, do mundo, sei lá. Nossa Senhora poderia aparecer como lá em Guadalupe em uma tinta que ninguém conseguia explicar. Mas ela no Brasil ela aparece diferente com um barro que todo mundo sabe qual é. Mas não é qualquer barro. É um dos barros mais simples daquela região. É um barro feito por mãos de um artista simples. De um artista desconhecido que talvez não tenha feito os melhores traços. Meu irmão, essa imagem não pode ser uma das melhores imagens que você já viu de Nossa Senhora. Me desculpem. Me desculpem se tá soando para você de maneira errada essa frase que eu estou dizendo. Mas nessa imagem não tem os melhores traços. Nessa imagem não mostra Maria Santíssima no seu melhor ângulo, vamos dizer assim. Mas nessa imagem, meus irmãos, mostra que Maria Santíssima é muito mais do que uma beleza material. Muito mais do que uma beleza que você pode achar. Porque eu digo a você, quando você for comprar uma imagem, quando você vai comprar uma imagem em artigo religioso, a mãe de Raíssa sabe disso porque eu vi lá que tem muitas. Quando você vai comprar uma imagem, você procura sempre a melhor imagem. Sempre procura a melhor, de melhor porcelana. Você sempre procura a imagem de melhor, vamos dizer assim, de melhor material. Quem compra muitas imagens sabe disso. Mas Maria Santíssima, meus irmãos, Maria Santíssima, a Virgem Aparecida, vem para a gente com um barro, um dos instrumentos mais fáceis. E ela nos pede que, assim como o barro, sejamos simples, porque é na simplicidade que vamos chegar ao céu, meus irmãos. É na simplicidade e na humildade que Maria Santíssima, lá em Aparecida, vem dizer aqueles 3 homens que persistiram na fé e não desistiram. É na simplicidade que eu quero que vocês estejam. É na simplicidade que eu quero que vocês cheguem ao céu. E aí, falando da simplicidade como a primeira virtude, como a primeira mensagem no ato de Aparecida, a gente vai para a segunda. Meus irmãos, não sei se você raciocinou quando a gente estava contando a história de Aparecida, quando eu disse que a cabeça dela estava quebrada e que eles encontraram o corpo depois da cabeça. Meus irmãos, a imagem estava quebrada. Bota isso na tua cabeça, diz aí, quebrada. E aí é nessa palavra que a gente medita. E é nessa palavra, deixa eu botar ela assim no centro. É nessa palavra que a gente queria dizer para você, meu irmão, se quebre todinho nesse momento. Meu irmão, não deixa que um pedaço teu fique inteiro nessa noite. Não, eu não estou mandando você pular de uma janela para se quebrar todinho na parte humana, não. Eu estou dizendo para você se quebrar na parte espiritual. Deixe você ser quebrado. Essa é a mensagem de Aparecida quando ela vem com a cabeça sem estar colada com o corpo. Que você possa deixar ser quebrado. Que seu coração possa ser espedaçado. Para que nosso Senhor Jesus Cristo
possa juntar, modelar e te fazer novo. Quando a gente vai, eu e Igor, para a capela, quando a gente reza, a gente costuma pedir a Deus, e que seja uma oração que a gente vai ensinar para você agora. Deus, me molda conforme a tua vontade. Nos quebra todo em pedaços. Nos reconstrói e nos molda conforme o teu querer. E se for preciso, nos molde com pauladas. Se for preciso, Deus, nos bata com um pedaço de pau até que a gente se molde conforme a tua vontade, meu irmão. E eu te peço que nessa noite você faça disso uma oração diária para a sua vida. Deixa que Deus te reconstrua. Deixa que Deus te quebre em pedaços e que vá te moldando, assim como um jarro nas mãos do oleiro. Eu te convido, meu irmão, a você ser moldado pelas mãos de Deus. E se você, na sua dureza, acabar não sendo moldado conforme Cristo quer, você peça que Ele te quebre todo novamente. Meu irmão, eu não estou te pedindo para você só se quebrar hoje, não. Eu estou te pedindo para você se quebrar todos os dias da tua vida. Eu estou pedindo para que todos os dias tu se reconstrua conforme a vontade de Deus. E se reconstruindo, meu irmão, sendo um jarro novo, você possa ser o jarro mais lindo que Deus já fez, porque foi Ele que fez você e lhe moldou porque você deixou. E a gente também costuma rezar: Deus, mesmo que eu, sendo um barro rude, pedregoso, cheio de imperfeições que muitas vezes possam machucar a tua mão quando tu estiver me moldando, mesmo que eu possa ser, e dentro de mim tenha um caco de vidro, sei lá, imagina aí uma coisa que fura, que machuca a mão do oleiro. Se dentro de mim tiver algo que machuque você, me perdoe, mas me reconstrói e não desiste de mim. E repete todos os dias da tua vida: me molda nem que seja a pauladas. Faz-me santos nem que seja a pauladas. Permita que Deus maltrate você do seu lado humano, para que o seu lado espiritual seja moldado pelas mãos divinas do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso bom Deus. Permita que Maria Santíssima seja aquela mulher que molhe o barro. Todo mundo tem noção que um barro não vai seco nas mãos do oleiro, mas ele vai molhado. E Maria Santíssima é essa mulher que nos molha e que nos molda. Que amolece o nosso coração. E que amolece o nosso coração. Meu irmão, uma mensagem também. Eu falando com Laís está aí para comprovar. Quando eu disse a ela: tu não sabe o lado espiritual que a gente vai falar hoje, que a gente estudou e a gente conseguiu ver esse lado. Ela chutou, ela disse assim, eu vou repetir porque não foi palavras minhas, foi palavra dela. Ela dizia assim: tem um lado espiritual quando a cabeça e o corpo se separa. É Cristo a cabeça e a gente o corpo. E eu não tinha, até poucos instantes antes de começar a live, visto e tido esse pensamento espiritual da coisa. Mas que Cristo, a cabeça, não é nada sem o corpo. E nós, corpo, não somos nada sem o Cristo, que é a cabeça. Precisou eles se encaixarem milagrosamente para que a gente fosse um só com Cristo. Amém, meus irmãos, amém. Esse pensamento de Laís, Jonas, eu queria chamar muito Laís para ela falar um pouquinho da experiência dela. Mas Laís, ela não quis. Ela é vergonhosa.
ainda tá querendo pegar esse fogo de partilhar. Ela diz que eu sou a pessoa que prega e ela é a pessoa que intercede. Ela tá aí intercedendo por mim. Se ela quiser aparecer, ela fala aí com a gente, que a gente chama ela na hora e a gente fica aí até meia-noite, porque a partilha de Laís de Nossa Senhora Aparecida é muito linda. E se não for hoje, vai ser qualquer dia desse. Deus vai tocar no coração dela no momento certo, e se for agora, Deus vai tocar agora no coração dela. Ela disse assim, eu vou tentar estudar aqui, agora de tarde ela já começou chorando só de imaginar e de estudar mais e mais pela mãe dela, por essa devoção linda que ela tem. E que eu acho fantástico, meus irmãos. Pega ela, Jesus, pega ela, Jonas. Pega ela. Meus irmãos, singela, doce, perfeita, Maria Santíssima vem nos chamar a santidade. Maria Santíssima vem chamar para a gente chegar ao céu de uma maneira simples e singela. E a grandiosidade de Maria Santíssima não para por aí, não. Hoje, meus irmãos, a gente tem um dos maiores santuários do mundo